E a gente vai chegar no... Vamos chegar no Apocalipse, no juízo final, e viveremos felizes para sempre no paraíso, cara? Olha, o Apocalipse, como diz o próprio nome, é um tempo de juízo. Porque Jesus é visto na Bíblia como o cordeiro e o leão. O cordeiro, ele é o símbolo do animal sacrificial que morria em favor de alguém. E Jesus veio como um cordeiro porque ele morreu pelos nossos pecados. O justo pelos injustos. Quer dizer, eu não podia morrer por ninguém porque eu sou pecador. Mas ele não, ele nunca pecou. Então ele morreu pelos pecadores. Para que quem cresce nesse sacrifício fosse salvo. É isso que a Bíblia diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Aí, acertei? Igor, você já tá perfeito. João 3,16. Agora, Deus também, a Bíblia diz que a base do seu trono é justiça e juízo. Existe muita injustiça neste mundo que precisa ser reparada. E Deus está dando um tempo para a humanidade se arrepender. Quando chegar o tempo, aí vem o juízo. Aí vai ser um pega para capar. Mas mesmo nesse período do juízo, vai haver a oportunidade das pessoas se converterem, se entregarem a Deus e serem salvas. Quem não quiser, aí vai estar na presença de Deus e vai assumir as consequências da sua incredulidade. Então, hoje, isso que a gente está vendo, está tudo na Bíblia. Tudo isso que você está vendo... Por exemplo, eu vou trazer aqui um código para você que você acho que nunca ouviu. Você já ouviu falar de número da besta, marca da besta? 666. Você sabe o que é isso? É um, sei lá, não. Alguns É dizem... porque o Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele é muito alegórico, é difícil... Tem coisas que são alegóricas, tem outras que são muito mais claras, mas você tem que entender no significado daquele tempo. Por exemplo, tem um tipo de estudo que chama gematria, que várias línguas antigas, o número delas era a letra. Tá. O grego tem, o hebraico tem. Por exemplo, no hebraico, a letra Aleph é a primeira letra. Ela também significa o número 1. O Beit é o segundo, é o número 2. Gimel 3. Dalet 4. Re 5. Vav 6. Então quando você fala... Tá inventando isso não, né, Lamartine? Não, isso tô aí te zoando, tô te zoando. Isso todo mundo sabe, todo mundo que estuda hebraico sabe, inclusive hoje é assim lá. Tá. Eles têm os números, né, arábicos, mas eles também podem... Você pode abrir um livro, a primeira página está com Aleph lá e não com o número 1. Tá? Então, o número 6 é a letra Vav. 666 é Vav, Vav, Vav. Agora, você sabe qual que é a letra que translitera para o nosso alfabeto? W. O que é o WWW? Ih, rapaz. Então estamos nesse momento fazendo uso de um instrumento do diabo. O sistema, porque o que na verdade vai acontecer no Apocalipse? O mundo vai se tornar um mundo globalizado. Vai ter um governo único, vai ter uma moeda única, vão ter leis únicas. Você não está percebendo como as coisas estão caminhando para isso? Agora, para que isso fosse operacionalizado, você tem que ter um instrumento de controle. E quem é o instrumento de controle? É a internet, é o 5G, é o Wi-Fi. Porque cada vez mais hoje está tudo sendo digitalizado. Com isso vem o controle. Hoje você entra nos Estados Unidos, tem alguns lugares como Orlando, você não precisa mais passar o passaporte. O cara bateu, botou lá a sua imagem, ele já te reconheceu. Então, esse instrumento de controle só é possível através do sistema da internet. A internet é maravilhosa, você pode usar, mas um dia vai ser utilizado para fins de controle e de dominação. Hoje, por exemplo, você já tem economistas de bancos centrais no mundo falando que tem que digitalizar a moeda, acabar com a moeda papel. Eu falo disso desde 92, meu amigo. Eu falo isso desde 92, que vai acabar a moeda, vai ser moeda única. Isso vai acontecer, porque quando você tem o dinheiro, você pegar o povo judeu, por exemplo. Ao longo da história, eles foram muito perseguidos.
Como é que eles se viravam quando eles fugiam de um lugar para o outro? Eles iam com as malinhas dele, com as joias. E ouro, em qualquer lugar que você vai, vale dinheiro. Eles começavam a vida. Povo trabalhador e tal, né? Agora, cara, o dia que teu dinheiro não é mais papel, você é cancelado. Você tem e não tem. Não vai ter para onde correr. E a Bíblia fala que naquele tempo, quem não tiver essa marca não vai nem poder comprar e nem vender no supermercado. Ou seja, hoje, eu me lembro que o Guto estava até em Israel, ele foi fazer uma visita para um amigo dele, um judeu lá, cristão, numa loja, e ele estava lá batendo papo, o cara virou e falou assim, cara, eu tô doido, eu tô com medo, porque um camarada aqui, um cliente veio, comprou um produto, na hora que eu falei, como é que você quer pagar? Ele, no cartão. Ao invés de tirar o cartão, ele botou a mão assim, na máquina, a máquina leu e pagou. Ele falou, o que é isso? A mão direita, do jeito que a Bíblia diz. Agora vem o Elon Musk que está dizendo que tem que botar o chip na testa, onde a Bíblia diz. Então nós estamos entrando agora já numa seara onde claramente o mundo está se preparando para uma dominação. Você pegar o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, já ouviu falar sobre isso? O grande reset? Já. Então, o que é um reset? É você pegar, dar um boot no Começa computador de novo. e começar tudo de novo. Esses caras estão falando disso. Estão falando de um mundo, até uma agenda 2030 da ONU, de um mundo onde eles acham que para acabar com as diferenças, eles têm que acabar com a moeda, com as diferenças de câmbio. Eles estão falando disso, isso já está saindo de maneira clara. Entendeu? Você já vê reportagens em revistas importantes falando que o mundo hoje entende que tem que ter uma globalização, porque senão você nunca vai vencer as diferenças sociais. Só que hoje esses caras interferem até nos projetos que são votados nas nações. Eu, como deputado, 99% dos projetos que eram apresentados eram vindo do governo. E de onde vêm esses projetos? Muitos deles da ONU. Todos com viés, entendeu? De globalização, viés. E é assim, você vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vem para o Brasil, é a mesma coisa. Então, existe uma visão de preparar o mundo para um controle. E um dia, o líder desse conglomerado de nações vai ser o anticristo. Por quê? Porque o viés dele vai ser contra Deus e contra a Bíblia. Então, até esse levante contra a Bíblia se tornando cada vez mais politicamente incorreta, já é uma preparação para isso, cara. E vai acontecer. Isso é uma visão bem interessante mesmo. Nesse sentido, ouso dizer que Lamartine jamais terá um Tesla. Não tem problema com nada elétrico. Não, mas que o Tesla é do Elon Musk, né? Eu não acho que ele seja o cara, tá? Muita gente me pergunta todo dia, quem que é o anticristo? Meu Deus. Eu acho que tem alguns apóstolos do anticristo. Olha um corte bom aí pra você, os apóstolos do anticristo. Porque o que Jesus fez quando ele falou para os discípulos que eles deveriam ir para o mundo? Nossa, fudeu, porque eu sou fã do Elon Musk. Eu tô ouvindo que o juízo final está próximo desde moleque, né, cara? Então, eu sempre digo, a Bíblia nunca nos permite marcar data. Agora, para quem estuda, percebe que os elementos necessários para que o Apocalipse se cumpra estão aí. Por exemplo, lá no livro de Apocalipse, tem duas testemunhas que vão proclamar a Deus dentro desse sistema do anticristo. Então eles vão ser uma pedra no sapato do anticristo. E esses caras vão ser mortos em praça pública, em Jerusalém. E a Bíblia diz que o mundo inteiro vai ver isso e trocar presentes. Como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Através da internet. Isso só seria possível num mundo em que você enxerga a distância. A Bíblia fala isso. Tá, não, As pessoas tava indo mais pela mundo... vibe de como é que a gente vai ver isso e trocar presente. Porque Não, porque eles vão ser o... parece ser horrível isso. Pain in the ass, entendeu? Eles vão ser o chato que fica todo dia falando vocês, o juízo vem, se converta. Vai ser essa a mensagem deles. Entendeu? Então, esses camaradas vão ser mortos publicamente. Mas o que é incrível
é que a Bíblia fala que todo mundo vai ver. E vão se alegrar, fala, pô, até que enfim esses caras morreram. Outra coisa, por exemplo, a Bíblia fala de um exército que vem contra Israel de 200 milhões de homens, do leste de Israel. No tempo em que João escreveu, não tinha 200 milhões de pessoas no mundo. Mas se você pegar os inimigos de Israel hoje, os muçulmanos e a China, você põe 200 milhões de soldados. A Bíblia diz que o Eufrates ia secar, e eles iam vir pelo Eufrates. O Eufrates está secando. A Bíblia diz que nos últimos dias o sol aumentaria o seu calor e os homens, e a terra ficaria seca, e os homens seriam queimados por causa do aumento da temperatura. Esse aumento de temperatura global está acontecendo. Algumas pessoas vão dizer, é o aquecimento global. Sim, e daí? Só que a Bíblia diz que ia acontecer. Então, o Apocalipse ele fala de coisas que não fazem nenhum sentido no tempo em que João escreveu, porque não era para aquela época. Agora, você quer ver uma outra coisa? Israel. Israel é o centro de tudo. Quando Israel foi espalhado pelas nações, isso aconteceu em duas épocas. No ano 70, depois de Cristo, veio por causa de uma revolta chamada Revolta dos Zelotes, que eles não aceitavam os romanos. O general Tito veio, né, com a brigada dos romanos, destruiu o templo, foi um maior banho de sangue e os judeus se espalharam. Os que sobraram permaneceram até o ano 135. No ano 135, um outro revoltoso lá chamado Jesus Barcova se levantou também contra os romanos. E aí o Adriano, imperador Adriano, ele definitivamente expulsou todos os judeus e falou, agora aqui vocês não entram mais. A partir dali, ele chamou aquela terra de Palestina. Então os judeus ficaram espalhados pelo mundo. Acontece que tinha um profeta chamado Ezequiel, que 2.500 anos atrás disse que Deus iria trazer o povo de Israel de volta para sua terra de todas as nações. Aí alguns teólogos vão dizer, não, ele está falando do exílio babilônico, que aconteceu, né, por volta... Nabucodonosor entrou em 586, invadiu e tal, levou o povo cativo. Só que foi só para a Babilônia. Ezequiel ele fala que ele ia levar o povo de todas as nações. Alguns teólogos liam aquilo e falam, Israel nunca mais vai voltar a existir. Não só voltou a existir, como Deus trouxe de todas as nações depois do Holocausto e fez uma coisa que não existe no mundo, que é fazer uma língua morta renascer. Hoje o hebraico que se fala em Israel é o hebraico bíblico. Claro, tem palavras que são de agora, aeroporto, né? Tem Sader Teufá, mas você pode falar airport também, né? Então tem palavras que não tinha naquela época, mas você lê o hebraico bíblico e você está falando uma língua que morreu e 2.000 anos depois ela foi renascida. Isso tudo porque a Bíblia diz. E ainda Isaías fala assim, pode uma nação renascer num só dia? Sim, pois eu farei o meu povo vir de todas as terras e num dia eles vão renascer. E foi num dia, no dia 14 de maio de 1948, numa casa em Tel Aviv, na época do Davi Ben-Gurion, que depois se tornou o primeiro presidente, porque em dezembro de 47, o mundo estava, assim, sabe, estupefato com o que tinha acontecido com o Holocausto. Aquelas valas de um monte de pessoas lançadas, 6 milhões de judeus, né? A solução final, aquela coisa horrorosa. Então o mundo estava dizendo, nós temos que resolver. Mataram 1/3 da população de judeus. Os judeus entravam nos navios, iam para as nações, ninguém recebia, mandava embora. Aí a ONU chegou e falou, não tem jeito, nós temos que resolver isso. Fizeram um plano chamado de plano de partilha, onde que eles pegavam a Palestina e davam a pior parte para os judeus e davam a melhor parte para os palestinos. Foi aprovado com um voto, voto de Minerva, inclusive do nosso Oswaldo Aranha, só que a ONU aprovou, mas não fez acontecer. Então, de dezembro até 14 de maio, ninguém fez nada, ia ficar por isso mesmo.
porque as nações da Liga Árabe não aceitaram, pressionaram. E aí o Davi Ben-Gurion juntou ali um grupinho de pessoas, fez uma transmissão de rádio ao vivo e falou: ó, hoje nasce o Estado independente de Israel. Num dia, como a Bíblia disse. No dia seguinte, começou a Guerra da Independência. Todas as nações árabes contra Israel. Agora pensa, num povo que tinha vindo, refugiados, que não tinham armas, que não tinham nada, e esses camaradas em 1 ano e meio venceram todo mundo. Ao final daquela guerra, Israel tinha aumentado o seu território. Mão de Deus. Existe um documentário chamado Against All Odds, contra todas as probabilidades, que foi feita por um jornalista do New York Times, um judeu, nem religioso o cara é. Esse camarada foi e fez um monte de perguntas para tanto árabes quanto judeus, que participaram tanto da Guerra da Independência e depois da Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em 67, junho de 67. Sabe o que acontecia? Os camaradas diziam assim, ó, a gente ia soltar foguete, não fazia, não soltava. A gente ia tentar comunicação, não dava. E a hora que a gente viu, os judeus já vinham e tomavam a gente. Então, houve intervenções. Tem até um testemunho que eu achei incrível. Um árabe diz que viu o pai Abraão olhando feio para ele, dizendo assim, não faça isso. Abu Ibrahim. E os caras assim, com um destacamento para pegar um grupo de judeus que estava coado, os caras foram embora porque tiveram uma visão. Então, assim, eu creio que a intervenção de Deus para com a nação de Israel, ela foi extraordinária e continuará sendo, porque Deus falou, nunca mais, depois que eu os trouxer de volta, eles vão deixar sua terra. Agora, o mundo inteiro, quando for buscar esse acordo de paz, vai ser em função disso, de Israel, judeus, muçulmanos e cristãos. E o proponente desse acordo de paz, que vai ser um enganador, vai ser um anticristo. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.